Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à minha proposta inicial de tratar sobre temas importantes para o estudante de direito, o próprio concurseiro, hoje eu vou abordar um tema muito cobrado e muito requisitado em concursos públicos e no próprio exame de ordem, que é a teoria de direitos fundamentais. Só fazendo uma parte, é um tema de suma importância e um pouco extenso, eu vou fazer dois vídeos repartidos, esse primeiro e depois o segundo, sobre a teoria de direitos fundamentais. Então, voltando, qual é o conceito jurídico de direito fundamental? O que é o direito fundamental dentro da teoria constitucional? É um direito imanente, é um direito que é inato ao próprio ser humano. Ou seja, pela própria etimologia da palavra, fundamental é o que funda, é o que origina, é o que vem com a própria acepção da palavra fundamental. É aquilo que se inicia com o próprio nascimento com vida. Então, só pelo fato de uma pessoa nascer com vida, ela já nasce detentora de direitos e garantias fundamentais, que são a própria essência da pessoa. Esse direito fundamental, ele funda, ele se inicia e ele é imanente ao próprio ser humano que nasce com vida. Então, esse é o conceito jurídico de direito fundamental. Ainda, qual é a origem da teoria de direitos fundamentais? A doutrina, ela não coloca um marco histórico e teórico de fundação desses direitos fundamentais. Ele tenta desenvolver essa origem com a escola naturalista, que vem dos direitos naturais, que são esses próprios direitos inatos e imanentes ao próprio ser humano. Então, como o próprio conceito jurídico diz, é aquele que nasce com a pessoa e é imanente a ele e se origina desse nascimento com vida. Que não está ligado a ordenamento jurídico nenhum e a origem do Estado de uma forma íntegra, ou seja, ele integra a própria essência do ser humano. Já o positivismo coloca que os direitos fundamentais, a teoria de direitos fundamentais, ele se inicia com a própria fundação do Estado constitucional, com o próprio constitucionalismo, que funda e origina a teoria de direitos fundamentais. Então, há essa ligação entre os direitos fundamentais e o próprio ordenamento jurídico. Já a teoria realista, do realismo, ele diz que não se funda nem com o nascimento com vida, como o direito natural diz, e nem com o surgimento do ordenamento jurídico, do Estado e do constitucionalismo, como o positivismo, mas com a conformação do desenvolvimento das sociedades como forma de conquistas sociais, ou seja, a sociedade vai se desenvolvendo e à medida que ela irá se desenvolvendo, vão surgindo novos direitos fundamentais que irão então garantir esses direitos para os cidadãos. Como exemplo, nós podemos citar a Revolução Francesa em 1789, a Revolução Industrial e tantas outras revoluções que nós tivemos. Então, também nós temos as duas guerras mundiais que foram marcos históricos fundadores de uma nova teoria de direitos fundamentais e tantas outras. Saindo dessa receita de conceito jurídico e de origem dos direitos fundamentais, eu acho importante colocar que a doutrina, ela coloca uma divisão entre gerações de direitos fundamentais, entre 4 gerações. Aqui eu faço uma parte e coloco que, fazendo uma relação entre essas gerações de direitos fundamentais com
os próprios marcos instituidores da Revolução Francesa, que nós sabemos que é liberdade, igualdade e fraternidade. Esses marcos principiológicos fundadores da Revolução Francesa, eles podem estar ligados ao próprio desenvolvimento da teoria de direitos fundamentais dentro dessas gerações. Como? A primeira geração, ela é ligada aos direitos fundamentais negativos. Por que negativos? Porque ela está ligada aos direitos de liberdades fundamentais. Esse direito de ir e vir, a liberdade de expressão das pessoas, o direito à vida, à propriedade, todos esses direitos individuais, eles estão ligados como um direito, uma garantia do cidadão em face do poder do Estado. Então, em face a esse direito fundamental, o Estado não pode ingerir sobre o cidadão dentro dessa perspectiva de direito negativo, que é uma garantia do cidadão para com o poder do Estado. Já a segunda geração está ligada ao direito de igualdade, ou seja, a um direito prestacional, a um direito positivo. Aqui nós temos os direitos sociais, o direito à moradia, o direito à saúde, à educação, que são todos direitos sociais que são prestados de uma forma positiva do Estado para com o cidadão. Já a terceira geração está ligada ao direito de solidariedade, ou seja, aos direitos difusos e coletivos, aqueles direitos transindividuais de terceira geração e que irão então abordar essa faceta intergeracional de futuras gerações que não só se prestam à garantia de direitos fundamentais da nossa geração, mas também das futuras. Como exemplo, eu posso citar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que está disposto no artigo 225 de nossa Constituição de 88. E, dentro dessa perspectiva ainda, outros microsistemas, como a ação civil pública, como o Código de Defesa do Consumidor, que consubstanciam direitos e garantias fundamentais em uma órbita transindividual de direitos difusos e coletivos, que abordam não só o indivíduo, mas toda a coletividade, dentro dessa perspectiva transindividual, que está além do indivíduo. Já a terceira, a quarta geração, está ligado ao direito de informação, ao direito tecnológico de informatização, que está tão em voga hoje em nossa contemporaneidade, com a internet, com a digitalização dos processos. Então, esse é um direito e garantia fundamental de quarta geração dentro dessa perspectiva de divisão entre gerações de direitos fundamentais. No segundo bloco, eu iria abordar as distinções entre o conceito de direito fundamental e outros conceitos de direito. Até mais!